Muito bem, a paz, meu querido, tudo bom? Vamos lá então, vamos abrir o livro de Atos, no capítulo 12. Atos, capítulo 12. Nós vimos, que a igreja de Atos, ela deu início quando Jesus, ele subiu aos céus, e aí os seus discípulos ficaram sem Jesus fisicamente, mas Jesus havia prometido que mandaria um outro Consolador, que é o Espírito Santo, e aconteceu. O outro Consolador veio, o Espírito Santo, e aqueles homens então que seguiam Jesus, homens e mulheres, eles ficaram cheios do Espírito Santo, glória, cheios do Espírito Santo, e aí realmente começa a história da igreja cristã, com aqueles homens, com toda aquela força, com toda aquela coragem, aquela intrepidez, falando das coisas de Jesus, Mas, quando existe essa coragem, essa força, essa intrepidez, falando das coisas de Jesus, então começa a levantar inveja, ciúmes, O inimigo começa a ser incomodado. Então é interessante, desde o início a gente está dizendo que se uma igreja ela não tem as mesmas ações, a mesma maneira de ser que a igreja primitiva, tem alguma coisa errada. Então, se uma igreja hoje ela não incomoda ninguém, alguma coisa está errada. Ou seja, o inimigo está satisfeito com aquela igreja é água com açúcar, não está fazendo mal nenhum para o reino dele. Então ele não se preocupa, não é verdade? Agora, quando a igreja ela está mexendo com o outro reino, o reino das trevas, quando está tirando pessoas de lá, trazendo para o reino de Deus, quando está existindo conversões, quando está existindo realmente uma verdadeira consciência cristã, então essa igreja ela incomoda. E aí, esse incômodo vai acontecer de diversas maneiras, Podem ser os vizinhos que vão estar reclamando, Pode ser outras igrejas que vão estar falando mal. Alguém vai estar incomodado. Então a má notícia é que muitas pessoas se incomodarão conosco, e a boa notícia é que porque isso está dando certo. É interessante isso, É curioso. Então, nesse momento, vamos pensar um pouquinho. Nós aqui no TAP, nós temos incomodado algumas pessoas. Se nós estivermos incomodando algumas famílias, se nós estivermos incomodando realmente até a cidade, da maneira correta, porque nós estamos falando de Jesus, então porque a gente está no caminho certo. É difícil falar isso, É estranho, porque também na Bíblia falavam que os primeiros cristãos, eles eram bem-vindos, O comentário que se tinha deles é: vejam como eles se amam. Mas isso eram as pessoas do bem, porque as pessoas que não eram do bem, aqueles que tinham inveja, ciúmes, eles queriam o quê? Fazer o quê com os primeiros cristãos? Matar, maltratar, perseguir. E é isso que nós vamos ver aqui hoje no capítulo 12. Diz de um rei chamado Herodes. Esse rei ele governava toda aquela região. E aí no capítulo 12 diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago. Ou seja, naquele mesmo tempo,
ele prendeu alguns da igreja e matou Tiago. Tiago, quem era? Irmão de Pedro. De João, perdão. Muito bem. Tiago, irmão de João. Irmão de João. Herodes matou a fio de espada a Tiago, irmão de João. No verso 3, vendo que isso foi agradável aos judeus, olha só, uma igreja que incomoda as pessoas, quando alguém morre daquela igreja, alguns fazem festa. Até que enfim, fulano morreu. Isso acontece também nos dias de hoje. Porque se não estiver acontecendo nos dias de hoje, então porque tem alguma coisa errada com a igreja. Então, vendo que isto foi agradável aos judeus, ele prosseguiu. Herodes continuou, ele viu que estava dando ibope, ele viu que estava agradando, então ele continuou e prendeu também a Pedro. Então Tiago já tinha sido morto, agora prende também a Pedro. E interessante que eram, naqueles dias, os dias de pães asmos. Tendo feito prender, então, ele o prendeu, lançou no cárcere, na cadeia, entregando Pedro a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Então Pedro, ele foi preso com uma segurança máxima. Eles tinham 4 turnos que iam se revezando de soldados para ficar ali com aquele prisioneiro, e cada turno daquele, então 4 turnos, e cada turno tinha 4 soldados, ou seja, foram destacados 16 homens, soldados preparados, de confiança ali do rei, para segurar Pedro na cadeia. Por quê? Porque na verdade Herodes tinha intenção de matá-lo também, mas ele não queria simplesmente passar a espada em Pedro, ele queria fazer uma festa, ele queria fazer um teatro, ele queria fazer algo grandioso, né? Quem vocês querem que eu solte? A Pedro ou a fulano de tal, assassino, isso, aquilo? Com certeza a história se repetiu. Vocês se lembram? Quando também fizeram isso com Jesus? Quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E aí o povo, com aquela inveja, com aqueles ciúmes, mandou que soltasse um bandido, assassino, ao invés de soltar Jesus. E a história aqui iria se repetir. Então essa foi a intenção de Herodes, quando ele prendeu Pedro. Pedro era uma pessoa importante ali na igreja, no meio dos discípulos. Lembra que quando Pedro ele recebeu o Espírito Santo e ele fez o primeiro discurso, 3.000 pessoas aceitaram Jesus, 3.000 pessoas foram batizadas. Então houve um crescimento muito grande da igreja. Então Pedro realmente era uma pessoa ali muito importante, naquele momento. E aí Herodes pensou: bom, eu mato um, agora eu coloco o outro na cadeia, amanhã cedinho eu faço uma reunião, coloco a minha melhor túnica, mando lustrar a minha coroa, eu sou rei, e vou ficar muito bonito, solto alguns fogos de artifício, talvez eu coloque alguns na arena para serem mortos ali antes, para dar um clima, e aí eu chamo Pedro, que é o líder hoje entre eles, e eu deixo que eles escolham, se quer que eu solte, se quer que eu mate. Essa era a intenção de Herodes. Então, é intenção a gente acompanhar aqui e imaginar a situação, Pedro havia sido preso, mas com a intenção de que no dia seguinte ele iria ser condenado à morte. Então ele foi para a cadeia com toda aquela segurança,
porque ali seria a última noite de Pedro. Então imagine você, alguém que é sentenciado à morte e vai ter a sua última noite de sono. Que tal? Será que essa pessoa consegue dormir? Sabendo que no dia seguinte ela vai ser morta? Vamos ver o que aconteceu. No verso 5, diz assim: Pedro estava então guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, o que acontecia naquela noite? Uma vigília. E o que acontecia naquela vigília? Tinha muitos intercessores. Repitam comigo: intercessores. A igreja passou a noite em vigília, intercedendo a Deus por Pedro. Essa foi a grande diferença. E aí, nós vamos ver no verso 6 o que aconteceu. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro, o que Pedro fazia? Dormindo. Pedro dormia. Pedro estava dormindo. Como que aquele homem conseguia dormir, meu Deus? E a adrenalina que estava no corpo daquele homem, a tensão, ele estava dormindo. Estava dormindo, a Bíblia diz, entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, estava com algemas, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então lembrem que eram 4 turnos, eles iam se revezando, para que realmente eles ficassem acordados. Então não eram tantas horas assim, era só aquela vigília da noite para a madrugada, dividiam em 4 turnos, e cada turno tinha 4 soldados. 2 ficavam ao lado deles, aqui olha, dormia entre 2 soldados, e os outros 2, cada um ficava numa porta. Diz aqui, olha, e entre 2 soldados ele dormia, acorrentado com algemas, e sentinelas à porta guardavam o cárcere, a cadeia. Verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Lembra que a igreja estava em oração? Quando um justo ora, coisas acontecem. Quando 2 justos oram pela mesma intenção, coisas acontecem. Quando 3, 4, 5, uma igreja toda orando, o céu se abriu e o Senhor mandou um anjo até aquele lugar. E o anjo do Senhor então sobreveio ali, e uma luz iluminou toda a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, lembra, Pedro estava dormindo, e um sono muito bom, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Olha que interessante, levanta-te. Para nós fazermos alguma coisa para o reino de Deus, a primeira coisa é nos levantar. Como é que nós estamos hoje? Nós estamos deitados, nós estamos sentados, nós estamos dormindo. Nós precisamos nos colocar em pé, nós precisamos levantar, estar de prontidão. Então o anjo diz para Pedro: levanta, depressa. Então não é levanta devagarzinho, não, levanta depressa. Olha que interessante. Então, o que aconteceu? As cadeias caíram-lhe das mãos
Naquele mesmo momento, as algemas foram abertas. As correntes que estavam amarrando Pedro, as mãos e os pés, se quebraram e caíram das mãos. E disse-lhe o anjo: agora cinge-te e calça as sandálias. Mandou que Pedro cingisse seu lombo. Então se prepara e calça as sandálias. Fica em pé, cinge-te e calça as sandálias. Se prepara. Agora vai acontecer algo tremendo. Lembra que ele estava dormindo entre dois soldados, algemado. Agora que está em pé, ele está se cingindo e está colocando as sandálias. Vamos ver mais. E ele assim o fez. E disse-lhe: agora, Pedro, põe a capa e segue. A capa, põe a capa. A capa é a cobertura. Então, quando nós somos chamados por Deus, e todos nós aqui somos chamados por Deus para fazer alguma coisa, independente da nossa condição, independente da nossa idade, nós somos chamados, todos nós somos chamados para fazer alguma coisa no reino de Deus, mas nós precisamos nos colocar em pé, nós precisamos nos preparar, calçar a nossa sandália, e nós precisamos colocar a nossa capa. A capa significa cobertura. Nós precisamos da cobertura espiritual. Nós precisamos do Senhor nos cobrindo, nos revestindo. Nós precisamos de homens e mulheres nos cobrindo, orando por nós, nos revestindo. Isso não é tremendo? Isso é maravilhoso. Aí, agora aqui no verso 9 do capítulo 12 de Atos, Pedro então é livre. Então, mais uma coisa interessante, quando o anjo falou para ele: põe a capa e segue-me. Olha outra palavra importantíssima: segue-me. O que Jesus falava para as pessoas? Vem e segue. Segue. Nós precisamos seguir o nosso mestre. Nos preparamos, temos a cobertura, agora nós vamos seguir a Jesus, seguir o mestre. No verso 9, então, saindo o anjo, Pedro seguia. Nesse momento, Pedro, ele não sabia se era real ou se era um sonho, uma visão. Pedro ainda não tinha realmente se tocado de que aquilo era real. Isso acontece muitas vezes conosco. Muitas vezes o Senhor nos dá uma ordem tão clara, através de alguém, através de uma canção que nós ouvimos, através de um sonho, através de uma pregação, através da Bíblia, quando nós lemos, e às vezes a gente pensa: será que isso é real? Ou é apenas um sonho, uma visão? Será que isso é possível? Será que o que aconteceu comigo? Ontem mataram um irmão de João, Tiago, meu amigo. Me prenderam, colocaram vários guardas para me segurar aqui na cadeia, porque o rei, amanhã ele quer me matar. Eu estou aqui algemado, acorrentado, mãos e pés, e de repente uma luz forte invade essa cadeia, um anjo aparece, as minhas algemas quebram, ele manda que eu levante, que me coloque em pé, que cinja a minha cintura, que coloque sandália, que coloque uma capa e manda segui-lo. E eu já passei pelos dois guardas que estavam ali,
o tempo todo olhando para mim. Eu não sei se isso é real. Eu não sei se realmente eu consigo fazer esse trabalho que o pastor da minha igreja me pediu para fazer. Eu não sei se eu sou capaz realmente de assumir esse ministério. Eu não sei se realmente Deus está falando comigo ou se isso é só um sonho, uma visão. Eu não sei se já passou isso pela cabeça de vocês, mas pela minha já. Eu não sei se eu tenho essa capacidade toda. Eu não sei se outra pessoa seria melhor no meu lugar. Isso passou pela cabeça de Pedro. E ele já era um homem cheio do Espírito Santo. Então, quando vem essa dúvida na sua cabeça, não fique tão triste, não. Porque mesmo cheio do Espírito Santo, isso pode vir sobre nós. Continuando, vou voltar aqui no verso 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, ele já tinha deixado 2 guardas para trás, agora passaram aquelas outras 2 sentinelas, cada uma estava num ponto, um ponto estratégico para que o prisioneiro não fugisse. Passou também pela segunda, pela terceira e pela 4ª sentinela. E ele deu de frente então com um portão de ferro que dava para a cidade. Era o último obstáculo. Um portão de ferro. Está falando muito forte nesse momento comigo. Um portão de ferro. O que poderia ser um portão de ferro hoje para a sua vida e para a minha vida? É o meu último obstáculo. Será que alguém dentro da minha família? Um portão de ferro é algo muito forte. Alguém que não quer que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça. Será que é algum pecado de estimação que eu tenho? Alguma coisa que eu não quero deixar? Será que é o meu comodismo? Pedro está de cara com um portão de ferro. Olha o que acontece quando Deus está no negócio. E quando a gente abre o nosso coração para Deus, e quando a gente fala, não, eu estou com o Senhor. Eu não vou esmorecer. Eu vou continuar. Eu vou levar isso até o fim. Mesmo que apareça na minha frente um portão de ferro. Olha o que acontece. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Aleluia. É como se tivesse uma parede aqui na sua frente. E você fosse por ela, de repente você passa pela parede. Sabe quando você entra num shopping center, você está entrando, tem uma porta, assim você não vê fechadura, você não vê nada, e de repente a porta se abre para você automaticamente. Foi o que aconteceu ali com Pedro, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Agora é com você, Pedro. O sobrenatural eu já fiz. Algo muito interessante a gente parar aqui e pensar. Sabe o que Deus faz na obra que Ele coloca para nós fazemos? Ele faz o sobrenatural. Aquilo que nós não temos capacitação, aquilo que nós não temos condições, não temos preparo, não temos coragem, Deus faz. Depois disso, aí é com você, é comigo. O sobrenatural Deus faz. Deus vai te dar coragem,
para chegar naqueles amigos de escola. Deus vai te dar isso. Agora, na hora de abrir a boca, tem que ser você. Na hora de colocar a mão sobre uma pessoa e falar, eu vou orar e você vai se curar, é você. Se aquela pessoa vai ser curada, não é você, é Deus. Se aquela pessoa vai aceitar Jesus, não é você, é Deus. Você vai estar cheio do Espírito Santo e o Senhor vai realizar coisas extraordinárias na sua vida. Mas o natural é você que tem que fazer. Então, tudo aquilo que era sobrenatural, nessa situação de Pedro, de quebrar as algemas, Pedro não tinha como quebrar, de deixar aqueles guardas parados, como se tivesse o tempo parado para eles, só olhando ali para Pedro, como naqueles filmes que a gente assiste de ficção, por passar pela terceira e quarta sentinela, é sobrenatural, Deus faz. Por abrir um portão de ferro, que não existia portão automático naquela época, Deus faz. Deus fez uma automatização instantânea e o portão se abriu. Agora, você está na rua, agora é sua vez. Aí o que acontece? No final do verso 10, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Aleluia. No verso 11, então Pedro, caindo em si, bom, agora ele acorda e fala, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico de me matar. Aleluia. Então, como isso acontece com você e comigo, quando nós estamos naquela situação dificílima e quando nós passamos, nós precisamos acordar e falar, realmente, agora eu sei que quem me livrou de tudo aquilo foi o Senhor. Agora eu sei que isso é real. Agora eu sei que isso é verdade, que está acontecendo mesmo comigo. É o que acontece comigo. Eu acredito que é o que acontece com vocês também. Amém? Vamos continuar, verso 12. Considerando ele então a sua situação, ou seja, ele estava livre, ele resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, João Marcos. Marcos, o escritor do Mateus, Marcos, segundo evangelho, né? Mãe de João, que era Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Oravam com que intenção? Para que Deus libertasse Pedro daquela cadeia. Quando então Pedro bateu no portão, veio uma criada, né, uma funcionária dele chamada Rode, veio ver quem era que estava batendo, e reconhecendo que era a voz de Pedro, Pedro gritava, por favor, abra para mim, sou eu. Quando ela reconheceu que era Pedro, ela ficou tão feliz, ela não acreditava que aquela oração que eles estavam fazendo tinha acontecido, tinha dado resultado, tinha dado certo. E ela ficou tão feliz, que ela correu para contar para os outros, correu para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Ela não abriu a porta para Pedro. Pedro estava lá, fugindo da cadeia. E ela não abre a porta, ela simplesmente volta correndo, né? Que nem aquele cara que fica assistindo assim, que está assistindo alguma coisa que ele está gostando tanto, que ao invés de ele olhar para a coisa que está assistindo, ele fica olhando para os outros para ver a reação dos outros, né? Aquela cara assim, era essa situação daquela criada, daquela empregada. E ela voltou então correndo e falou assim, olha, Pedro está aí batendo o portão, mas por que você não abriu, né? Mas não perguntaram isso. Falaram, não, que isso, você está enganada, Pedro está preso. E entre eles existiam algumas crenças, né, que não são verdadeiras, mas eles tinham uma crença que cada pessoa tinha um anjo que ficava com ela diretamente. Não é bem assim, né? O Senhor é que dá ordem aos seus anjos para nos proteger. Então não somos nós.
que ficamos mandando no anjo. Anjo da guarda, vem comigo. Anjo não sei o quê, vem comigo, né? Isso não existe. Mas eles tinham essa crença do povo judeu, que um anjo cuidava deles. Então, olha que interessante o que falaram quando a criada falou: Pedro está aí, né? Vamos lá. Quando ela bateu, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. E eles, que estavam lá dentro orando, lhe disseram: você está xarope, você está louca. Ela, porém, persistia, mas não, é Pedro mesmo. Então eles disseram: não, minha querida, é só o seu anjo. Né? Por que eles também não foram lá ver, né? Que coisa. No 16, entretanto, Pedro continuava batendo. Pedro estava desesperado. Já pensou? Acabou de sair de toda aquela situação, ele estava desesperado. Pedro então continuava batendo. Então eles foram até lá e abriram, e viram, e ficaram atônitos, ficaram de boca aberta. Uau! É você mesmo, Pedro. E abraçaram Pedro, beijaram Pedro, e aconteceu tudo aquilo que a gente possa imaginar. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, tem 4 guardas atrás de mim, deixa eu entrar rapidinho, né? Ele fazia sinal com a mão para que eles ficassem calados. E, entrando, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E ainda acrescentou: falei isso para Tiago. Esse Tiago aqui não é aquele que tinha sido morto, não, tá? Não é o apóstolo. Esse Tiago, é interessante eu comentar com vocês, esse Tiago, ele tinha um irmão muito famoso. O irmão dele se chamava Jesus. Ele também era filho de Maria, esse Tiago. E esse Tiago era um cara importante também naquela época. Depois que ele se converteu, precisou Jesus morrer, ressuscitar, aí Tiago não acreditou nele. Irmão, hein? Vivia junto. Ele era líder ali na igreja também. Ele era muito importante ali na igreja de Jerusalém. Então Pedro falou assim: olha, vai lá e avisa Tiago, eu estou livre. E aos demais irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Então, claro, Pedro foi para outro lugar. Sendo já dia, então amanheceu aquele dia, e agora? Herodes havia colocado 16 soldados de elite para cuidar daquele prisioneiro, para matá-lo no dia seguinte, para fazer uma festinha, aumentar o seu ibope com o povo. Sendo já dia, houve muito alvoroço entre os soldados. O que aconteceu nessa noite? Cadê o nosso prisioneiro? No verso 19, Herodes, tendo então procurado e não achando, submeteu todos aqueles soldados a inquérito e ordenou que fossem justiçados. O que significa esse ordenou que fossem justiçados? Os 16 perderam a cabeça. E, descendo na Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Eu vou ler agora uma parte muito interessante. O que acontece com esse rei Herodes? No 20, ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram outras 2 grandes cidades. E Herodes havia tido uma discussão com eles, um problema administrativo, de fornecer ou não cereais para ele, alimentos para eles. Então eles tinham problemas ali de relacionamento, Porém, estes de Tiro e Sidom, de comum acordo, se apresentaram a Herodes, e depois de alcançar o favor de Blasto, um outro governador, camarista do rei, que governava uma parte, ele era um camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, ele gostava muito de fazer essas coisas, aparecer em público e fazer festa
Então, num certo dia, Herodes, todo bonitão, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: uau, é a voz de um Deus e não de um homem. Quero que vocês atentem bem agora. Quando um homem, ele começa a ter a fama de um Deus, ou de nosso Deus, aí acontece algo muito perigoso. Quando alguém começa a se achar e ser aclamado como Deus, acontece algo muito perigoso. Seja quem for, seja um pastor, seja um missionário, seja um evangelista, entende? O que acontece quando a pessoa começa a se exaltar muito, né? Exaltar-se, né? A si próprio, e começa a deixar que outras pessoas o tenham como um ídolo. Eu acredito que cada um aqui já deve imaginar ou lembrar de alguns nomes que infelizmente começaram a se fazer um ídolo. E Deus, a Bíblia fala que Deus, Ele é um Deus zeloso e ciumento. Ele não divide sua glória com ninguém. Repita comigo para ficar assim bem gravado: Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua glória. E o que acontece então? No 22, e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de um homem. Isso mexeu com a glória de Deus. Herodes, rei. E o que acontece no 23? No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado a glória a Deus, e comido de vermes, ele morreu. É isso que acontece quando um homem se acha Deus. No mesmo instante, ele foi comido por vermes e morreu. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é rei, o Senhor é poderoso, Ele é o general dos generais. Amém? A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. No 25, para acabar esse capítulo, Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram então de Jerusalém, levando também consigo a João Marcos. Então, o que vai acontecer agora? Agora, Paulo, ele vai começar, juntamente com Barnabé e João Marcos, a fazer algumas viagens missionárias. É o que nós vamos ver na próxima aula, no capítulo 13. Amém? Vamos orar?